Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1 até o versículo 11. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1 ao verso 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Podeis assentar. Senhor, eu coloco a minha vida diante da tua presença. Coloco a minha casa, a minha família, tudo que denominamos que é nosso, nós apresentamos a Ti. Nós clamamos a cobertura do Teu sangue e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abrir a janela do entendimento, os portais da palavra. Que não seja, Senhor, eu ministrando a Tua palavra, mas seja o Teu Espírito Santo. Então, nessa noite, eu digo a Ti, Senhor, esteja à vontade, Pai, na minha vida, no nosso meio. Que calhe agora toda a palavra que vem do homem, mas que o Teu Espírito, Senhor, possa jorrar, meu Pai, como um rio de água viva nessa noite. Eu espero por Ti, Senhor. Eu clamo por Ti nessa noite, porque eu quero ser ministrada mais uma vez pela Tua palavra. Eu declaro a minha dependência, eu declaro o meu amor. Eu declaro, ó Pai, que é um prazer poder compartilhar as coisas do Teu reino, Senhor. Ainda que sou uma pedra, Senhor, bruta, necessitando ainda, Senhor, dos polimentos do Senhor até a vinda do Senhor a buscar a Tua igreja. Mas eu te peço, Senhor, não nos abandone, não remova, Senhor, da Tua igreja, do Teu povo, de nós a Tua presença, porque sem a Tua presença, Senhor, eu morro. Mas contigo, Senhor, ainda que estamos só, nós somos a maioria. Obrigado pela paz, a paz que excede todo entendimento e toda razão humana. O mundo está de cabeça para baixo, o mundo está desgovernado, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é aquele que tem a chave, que abre e fecha a porta. O Senhor não perdeu o controle e nunca há de perder, porque toda autoridade mora em Ti, está em Ti. Por isso a nossa confiança, meu Pai, está no Senhor, porque Tu és o nosso Pai amado. E nós temos o prazer de dizer que o Senhor é o Senhor da nossa vida, da nossa casa, do Brasil, da cidade de Macaé, do estado do Rio de Janeiro. E nós sabemos que, ó Pai, nenhuma vírgula da Tua palavra deixará de cumprir. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, obrigado pelos levitas e cada família aqui representada. Nós pedimos sobre a aliança dos casamentos, sobre a vida, Senhor, dos nossos filhos. Nós clamamos a cobertura do Teu sangue e pedimos em nome de Jesus que a Tua presença seja conosco, no nome do Pai, no nome do Filho e do Santo Espírito de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu ministrei essa palavra um domingo pela manhã. Tinha poucas pessoas, e depois eu ministrei essa palavra na Gileade do aeroporto, no culto de mulheres, no sábado passado, e depois eu ministrei ela em Campos, e foi uma bênção, e o Senhor falou: eu quero que você ministre essa palavra, e vou ministrar ela sábado de novo, porque essa palavra falou muito ao meu coração, essa palavra edificou muito a vida da igreja, e a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, amém? Esse texto, ele é muito profundo, porque esse texto ele fala de uma remissão. Esse texto
ele fala de uma segurança que nós temos em Deus. Ainda que as pessoas te julguem, ainda que as pessoas te abandonem, Deus sempre tem algo novo para derramar sobre a sua vida. E a palavra do Senhor, ela inicia dizendo que Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras, mas de repente ele se ausentou, ele saiu e ele foi até o templo, e ali ele ensinava a palavra de Deus. É como se nós estivéssemos aqui nessa noite. Quem vai ser o Jesus? O Jesus está lá em cima, né? Vamos chamar um Jesus aqui então. Cadê? Vamos escolher um Jesus aqui. Ô Wagner, você está com cara de Jesus. Vem cá, meu filho. Esse cabelinho branquinho aí. Eu não sei, estou achando que nós vamos ter uma surpresazinha com Jesus por lá no céu. Estou achando que Jesus ele é bem moreninho, porque o lugar que ele nasceu, o povo era tudo moreninho. Fica aqui, Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava no templo e ele ensinava para o povo. Ensina, Jesus. Ensina. Vem cá, Eliana. Ensina, Jesus. Vem, minha filha. De repente veio os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Homens doutores da lei, conhecedores da palavra. Apesar deles conhecerem a palavra, não tinham o Espírito Santo. E de repente eles pegam essa mulher, diz a Bíblia que ela vem, pega a força. E ela é apresentada ali, diante de todos. E os escribas olharam para Jesus e disseram assim: olha Jesus, está vendo essa mulher? Esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar essa mulher, na lei manda matar essa mulher. E aí, Jesus, o que o Senhor vai fazer? De repente ele abaixa. Está com problema no joelho, Jesus? Levanta e anda, hein? Jesus com problema no joelho, vai ter problema. Está fraquinho, Jesus? Desce, Jesus, isso. Escreve com o dedinho aí. De repente, Jesus, ele se prostrou. E a palavra do Senhor diz que ele começava agora a escrever com o dedo. Segundo os estudiosos, aonde Jesus estava escrevendo ali com o dedo, era no templo. E nesse templo havia uma rocha, e ele utilizava da poeira daquela rocha. Quem é a rocha? Ali ele escrevia sobre ele mesmo, quem ele é. Aquele que não acusa, aquele que redime, aquele que diz, mas eu morrerei por ela, foi por ela. E ali ele escrevia. E de repente novamente ele se levanta, levanta Jesus. E ele disse assim: que erga aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E novamente Jesus se curvou. Curva, Jesus, curva. Se Jesus está murmurão. Jesus, novamente, ele escreve ali naquela rocha. Aquela rocha prefigurava Jesus. Ali ele escrevia sobre ele mesmo. Ali ele escrevia sobre quem ele era, sobre a essência de quem ele era. Ali ele escrevia qual foi o motivo que ele foi crucificado. E de repente Jesus se levanta de novo. Vou dar uma ajudinha para Jesus aqui. E ele diz assim: mulher, onde estão os seus acusadores? Não há acusadores. Nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Amados, se coloca no lugar dessa mulher. Eu não sei quantas pessoas haviam ali, mas era uma multidão. Imagina essa mulher. Ela foi colocada diante do Senhor à força, não por vontade própria. E ali tinha acusação, vergonha, medo, insegurança, injustiça, todos os piores sentimentos que pode haver no nosso coração, de angústia,
essa mulher passou. E se tivesse pecado, o homem também teria que estar, porque a lei também era para apedrejar o homem. Mas o homem não aparece na história. Então essa mulher tem algo a favor dela. Mas mesmo assim, ela é colocada diante de um povo. Mesmo assim, não teve como ela fugir das decepções. Não teve como ela fugir da vergonha. Não teve como ela fugir do medo, da angústia. Porque os seus acusadores estavam ali. Os seus acusadores a pegou pelos braços e colocou diante de Jesus. A verdade é que no decorrer da nossa vida, não tem como nós impedirmos que as decepções, as angústias, as deserções, a rejeição, as feridas, as palavras amargas, as setas da vida venham ao nosso encontro. Não tem como impedi-las. Eu não posso impedir que alguém fale mal de mim. Eu não posso impedir que alguém me acuse. Eu não posso impedir que alguém me entristeça. Eu não posso impedir de ser rejeitada, de ser humilhada. Isso faz parte da nossa convivência na terra. Mas eu não posso me impedir de viver algumas coisas. Mas eu posso impedir que eu viva essa história com tristeza. E eu posso decidir quantos dias eu vou sangrar por quem não deu a vida por mim. Sou eu que decido quantos dias eu vou sofrer por quem não pode mudar a minha história. Eu que decido quantos dias eu vou sofrer por uma palavra lançada pelo inimigo. Eu decido quantos dias eu vou acreditar nas vozes que estão ao meu redor ou na voz daquele que me criou, daquele que remiu os meus pecados, daquele que me escolheu e daquele que não me abandona. A verdade é que muitas vezes nós conhecemos quem envia uma palavra para nós. Nós conhecemos quem nos magoa. Nós conhecemos aquele que nos fere. Sim ou não? Sim. Amados, nós não somos feridos por quem a gente não conhece. Nós somos feridos com pessoas que estão ao nosso lado. Porque as pessoas passam por você na rua, pode te dar um esbarrão, pode falar um monte de coisa para você, mas isso não mexe com você. Você continua essa caminhada, aquilo ali pode até ter te feito um malzinho na hora, mas você prossegue. Você não para naquilo dali, você para na ferida de quem você ama. Você para naquilo que tocou no seu ego. Você para naquilo que falou do seu caráter. Você para naquilo que deturpou a sua imagem. Porém, as vozes dos acusadores não são as vozes de Deus. Porque no versículo 6, na minha tradução, nesse caso aqui eu quero usar King James, na minha tradução, no versículo 6 diz assim: e eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse o quê? Ouvido. Duas coisas que eu aprendo com isso. Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele tinha todo o direito de levantar dali irado e dar uma resposta segundo a carne dele, sim ou não? Sim. Afinal, ele é filho do Todo-Poderoso. Mas aquele que tem o poder, ao invés dele externar uma ira, dele devolver com a mesma moeda, aquele que tem a voz do Todo-Poderoso, ele prefere o quê? Se encurvar. Sabe por quê? Repete assim comigo: porque todos aqueles que se prostram aos pés da cruz, que lavam os pés de Jesus, não tem força e nem tempo para tirar a pedra. Quem lava o pé não olha para acusar. Quem lava o pé simplesmente adora em espírito e em verdade. E aquele que é o Todo-Poderoso, ele preferiu descer, se encurvar, do que ofender. Porque ele não veio para acusar,
Ele veio para remir os nossos pecados e nos salvar. E muitas vezes nós queremos devolver com a mesma moeda. Nós queremos devolver com a mesma bravura, no mesmo furor. Mas vira para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: a forma que eu reajo, quem me feriu, fala muito mais de mim do que dele. Você já virou, Vanessa, porque quem te conhece não esquece jamais. Ó, Minas Gerais. E no versículo 7, porque insistiram na pergunta, ele se levantou e disse: aquele dentre vós sem pecado seja o primeiro a lhe atirar o quê? Uma pedra. Por quê? Porque Jesus, ele é o nosso advogado, que quer restituir a nossa honra. Jesus, ele estava ajoelhado, e ali eu creio que ele clamava a sabedoria do Pai. Assim somos nós. Todas as vezes que você se vê numa situação difícil, todas as vezes que você se vê numa situação que você foi humilhado, foi interpretado errado, você tem que dizer: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Porque se a palavra do Senhor diz que Ele vem para buscar uma igreja santa, sem ruga e sem mácula, a palavra está dizendo que Ele não veio para buscar simpatizantes, porque de simpatizante do Evangelho tem um monte aí, mas Ele veio para buscar quem? Os semelhantes. Então nós precisamos de olhar como Ele olha, falar como Ele fala, nós precisamos de ser a imagem dEle na terra, porque a glória do Senhor na terra, ela é distribuída em nós e através de nós. Atos capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos, movemos e existimos. Então as suas pisadas têm que refletir a glória do Pai. A sua forma de falar, a sua forma de agir tem que refletir a glória do Pai. Porque quando há justiça em ti, quando a glória do Pai está em ti, quando não há poder de acusação em ti, Satanás pode te pegar, pode te colocar diante de Jesus, assim como ele fez com Jó. Jesus nunca vai te abandonar, porque ainda que ele esteja de joelhos, quando ele se levanta ao seu favor. E naquele momento diz a Bíblia que os acusadores pegaram as suas pedrinhas e começaram a lançá-la fora. E começaram a sair da presença de Jesus. Ali, a condição espiritual de cada um foi colocada à prova. Perderam a maior oportunidade de se humilharem e dizer: Senhor, estou aqui, ó. A terra seca sou eu. O pecador sou eu. Eu sou ruim. Eu sou acusador, eu tenho uma lei, mas eu não tenho o teu espírito. Eu tenho uma palavra, mas eu não tenho compaixão. Eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Porque sem ti, eu não sou nada. Mas presta atenção. Se diante de todas as circunstâncias, você for fiel com o Senhor será fiel com você. Atos capítulo 7, verso 52. Ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e o quê? Homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam quem? Os dentes contra ele. Mas ele estando quem? Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, xarabalabacalabaxá, e o Filho do Homem que está o quê? Em pé. Bate na mão dessa pessoa que está ao seu lado
E fala assim: se Jesus, sentado, Ele tem poder, imagina quando Ele te levanta para pelejar ao seu favor. Se Ele sentado, Ele tem todo o poder, imagina quando Ele levanta para ser o seu advogado fiel. Araba, laba, calaba, xaraba, andalaba, calaba. Aqui falava a respeito de Estevão. Que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu Jesus assentado no seu alto e sublime trono. Ele estava, em pé. E você olha para o mundo. Ai, olha a guerra, olha a peleja, a gasolina subiu. Ai, como é que eu vou fazer? Ai, supermercado, o dinheiro não dá para mais nada. Subiu gasolina, querido, eu já falei, lá em casa tem 3 cavalos, um para cada um. Duda pega o cavalo e vai para a faculdade de Arreias. Tem bicicleta também. Gente, eu vou deixar de ser feliz com meu Deus Todo-Poderoso, que já viu escrito isso e deixou para mim, para você, escrito, desenhado, bonitinho, que nos últimos dias haveria guerras, filho contra pais, pais contra filhos, e a hora bacana e sou, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem sua descendência passa fome. Está preocupado por quê? Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou que Ele está cuidando. Sabe de quem que eu lembro? Eu lembro de Davi. Davi, quando estava vendo os irmãos pelejando contra os gigantes, e os fortão estavam lá, achando que era alguma coisa, e o pastorzinho estava lá no pasto, esquecido. O pequenininho, o que não prestava para nada, o que ninguém dava crédito, estava lá cuidando das ovelhinhas do papai. Aí de repente, Davi chega em casa e fala assim: cadê meus irmãos? Ih, está tudo lá, está tudo lutando contra o Golias. Me dá mantimento aí, pai, que eu vou levar para eles. Não, meu filho, não faz isso, você ainda é muito pequenininho. Aí Davi olhou e disse assim: ei, Saul, eu já lutei contra um urso, eu já lutei contra um leão, e agora eu quero vencer esse gigante. Ei, sabe o que o Senhor está nos ensinando? Tem momentos que Satanás vai dizer para você: não tem jeito, você não rompe, não vai para frente, vai acabar tudo, seu negócio vai falir. Ei, acabou, olha como está o mundo. Mas o Senhor nessa noite, Ele manda te dizer: olha de onde eu te tirei. Olha quantas provações você já passou e eu não te abandonei. Vira para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: ei, quando o diabo ficar te acusando, lembra ele do futuro dele e do seu futuro, para onde Deus está te levando. E pela segunda vez, depois que Jesus o Todo-Poderoso, tá? Não é o Jesus daqui não. Ele se ajoelhou. E ele se levantou de novo. Aí ele perguntou para a mulher assim: uai, cadê os seus acusadores? Aí ela disse assim: não sei. Onde estão os meus acusadores? Ninguém me acusou. Aí ele olha para ela e diz assim: nem eu. Vai e não peque mais.
Quando ele disse assim, vai e não peques mais, ele está dizendo, vai, porque quando tentaram te trazer até mim para envergonhar, se enganaram, porque quem tem um encontro comigo sai justificado, lavado, remido, para cumprir uma nova história de vida. Então vá e não peques mais. Vá, porque deixa aqui a tua fraqueza, a tua acusação, e eu te dou a minha força. Vá, deixa aqui a tua vergonha, que eu te dou a minha honra. Vá, deixa aqui o espírito maligno que está sobre a sua vida, que eu te dou o Espírito de Deus, para você viver uma vida e vida em abundância. Vá! Deus está dizendo essa noite, vai! Continua sonhando, continua fazendo, mas a grande diferença é ir por conta própria. Mas quando é Deus que diz, vai, Ele te garante. Quando é uma direção dEle, Ele abre caminho, Ele tira a corrente, Ele arranca os espinhos, Ele tira qualquer um da sua frente. Como Ele diz, vai, vai, porque Ele é contigo. A nossa grande chave nos últimos dias é discernir a voz de Deus. A nossa grande chave nos últimos dias é dizer verdadeiramente e saber quem está nos falando. Porque tem muita gente que fala que é de Deus e não tem nada de Deus. Deus nunca vai te mandar para um lugar que vai afastar da presença de Deus. Deus nunca vai estar num lugar onde a glória dele não está. Deus nunca vai estar num lugar onde o nome dele não é honrado, não é glorificado. Então como que pode ser Deus te levando? Onde não tem Deus, não tem alegria. Onde não tem Deus, não tem paz. Onde não tem Deus, não tem nada. Ainda que seja a maior riqueza. Se riqueza, carro, casas fosse sinônimo de alegria, não tinha muito milionário pulando da ponte. Levanta a tua mão. Fala, ser milionário é ter aquilo que o dinheiro não compra. Ser milionário é ter paz. Ser milionário é ter saúde para desfrutar. Ser milionário é ter sua família na presença do Senhor. Ser milionário é ter seus filhos na presença do Senhor. Ser milionário é você entrar no seu lar e você estar num ambiente de paz. Isso é prosperidade. Prosperidade não é riqueza, prosperidade é ausência de necessidade. Ah, bispo, então eu tenho que parar de sonhar, então eu tenho que viver só para a obra? Não, querido, sonha como se Jesus fosse voltar daqui a 200 anos, mas tem sua vida no altar como se ele fosse voltar daqui a um segundo. Continue sonhando, mas sonhando os sonhos de Deus, como José. Sabe qual foi o problema de José? José era um menino bom, Deus tinha planos, Deus tinha projeto para a vida dele. O problema de José era contar para quem não sonhava com ele. Para que eu vou contar algo? Se Deus não deu sonho para a pessoa, não vai entender nada. Aí quando José falou com seus irmãos, no lugar que era para ele receber carinho, apoio, o colo, não, vamos embora, eu sou contigo. Quando ele revelou, a Bíblia diz que os irmãos de José teve inveja e jogaram ele num poço. Mas diz a palavra do Senhor, que quando José estava ali no poço, passou uma caravana vinda de Gileade. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, você precisa de estar na hora certa e no lugar certo. E diz a Bíblia que a caravana vinda de Gileade pegou José e colocou na casa do segundo maior do Egito, antes dele chegar a ser governador. José sonhou. José recebeu uma unção de administração, de governo. É o que o Senhor quer dar para a sua igreja nesses últimos dias. Uma unção de governo, uma unção de administração, uma unção poderosa que venha mudar e venha transformar a vida de um bairro, de uma cidade, de um estado, de uma nação. Nós cobramos de políticos, gente, políticos. Não.
A responsabilidade de transformar uma cidade não está nas costas de políticos, está nas costas da igreja. Quem tem a primazia do governo não é Bolsonaro, não é Lula, não é o Elbert, não. Quem tem a primazia do governo chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. E da mesma forma que Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, ele viu o céu se abrir, a palavra do Senhor diz, Apocalipse capítulo 6, versículo de 9 até o versículo 14, que nos últimos dias os poderosos da terra olharão para o céu e verão o céu abrindo como um livro, e o Todo-Poderoso assentado no seu alto e sublime trono, e eles verão verdadeiramente quem é que governa a terra. E diz a Bíblia que eles vão pedir para que as montanhas o escondam, mas não terá como, pois eles provarão da ira vindoura. Então olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: para de preocupar. Entrega aí esse remo para Jesus. Chama ele para navegar esse barco. Porque ele está vindo ao seu favor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, na minha tradução está medo, mas de fortaleza, de amor e de o quê? Moderação. Então medo não é sentimento, ok? Você que está com medo de dormir, você que está em medo de dormir e morrer, medo não é sentimento, medo é um espírito maligno enviado por Satanás para perturbar a sua vida, perturbar o seu sono, colocar você em opressão, em depressão, mas a palavra do Senhor Jesus diz que você tem autoridade para expulsar todos os demônios. Com Jesus, diz a palavra do Senhor, que com Jesus você deita e dorme, não tem Rivotril. Ele é o seu sono. Então se aproprie do sangue do Cordeiro e expulsa os demônios que te perturbam, porque o Espírito que Deus te deu foi de força. O Espírito que Deus te deu foi uma autoridade nele para expulsar todos os demônios. O Espírito que está sobre a tua vida não é o espírito de medo, sabe por quê? O verdadeiro amor lança fora todo. Quem é o verdadeiro amor? Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora dentro de nós e edificará os nossos corpos. Se ele mora dentro de mim, outro não pode habitar. Nenhum outro espírito pode habitar na tua vida, senão o Espírito do Senhor. E o nosso Senhor é aquele que muda toda e qualquer história. O nosso Senhor é aquele que tira todos os aprisionados do cativeiro. A palavra do Senhor diz que Davi tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Davi tinha uma aliança com o filho de um homem que buscou, que perseguiu, querendo matar ele de qualquer jeito. E Davi fez uma aliança com Jonatas. Jonatas é o seguinte: quem de nós morrer primeiro, o outro vai cuidar da família. Beleza. Diz a Bíblia que estava Jonatas e Saul pelejando uma guerra e os dois morreram. Mas Davi já estava sentado no trono. Supostamente, quem teria que ficar como herdeiro do trono era o filho do rei, sim ou não? Davi se lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas. Davi naquele momento ele podia ter pensado assim: epa, não tem ninguém me olhando aqui, eu que não vou buscar o filho de ninguém, porque senão estou correndo risco no meu trono. Davi sabia quem ele era. Davi sabia o que Deus tinha para ele. Quem sabe o que Deus tem não tem inveja, não tem nada. Porque quem tem inveja não tem fé naquilo que Deus criou para que você possa fazer. Aí ele falou: opa, eu tenho uma aliança. Eu preciso saber se tem alguém ainda da casa de Saul que está vivo, porque eu tenho uma aliança com Jonatas. E ele buscou saber. Tem! Mefibosete. Aonde ele está? Lá em Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento, lugar de vergonha. Opa, eu preciso de ir lá buscar esse cara. Aí diz a Bíblia que Davi bateu. Opa, Mefibosete está aí, tá? Chama ele para mim. Eu não vou falar que ele veio tremendo, porque ele era aleijado. Mas ele veio com tanto medo
que ele olhou para Davi e disse assim: o que você quer com um cão morto como eu? Vira de novo para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: o problema que acontece com você hoje não é o seu passado, foram as crenças que os traumas deixaram em você. O problema não é o que você fez ou que passou, o problema é o que você acredita hoje que você é. Tradução da revista corrigida. Tradução da revista corrigida aí, Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque como imaginou na sua... Agora, igreja, sendo Deus tão soberano, sendo Deus o Criador de todas as coisas, o maior arquiteto do universo, Ele ia fazer você, para você viver uma vida qualquer? A forma que você está acreditando é que você está externando. O que está faltando é você ligar um dispositivo dentro de você, chamado fogo do Espírito Santo de Deus, para que você possa levantar do seu lugar aí agora e dizer assim: eu vou viver a maior virada da minha vida, porque eu saio daqui nessa noite diferente, eu saio daqui nessa noite ativado, para viver os sonhos de Deus, para viver os projetos de Deus. Medo, eu te dou uma ordem, sai no nome de Jesus. O problema é que nós somos desobedientes. Eu falei: quem é que quer sair daqui hoje ativado? Fica de pé no seu lugar, ninguém ficou. Sabe por quê? Nós somos muito dispersos com a palavra. Nós ouvimos uma palavra poderosa e a gente sai daqui ativado, mas amanhã na sua primeira luta, você já despenca. Ai, tadinho de mim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Speed Gabriela, sai dele, em nome de Jesus. Não. A palavra do Senhor diz que aquilo que os seus olhos não viu, que o ouvido não ouviu e jamais penetrou no seu coração, é o que o Senhor sonhou para cada um de vós. Aquilo que os seus olhos não viu. Amados, se o impossível fosse fácil, se o milagre fosse um lugar fácil, não seria tão difícil. Sabe por que Deus quer te levar para um lugar improvável? Sabe por que Deus quer te levar num lugar do impossível? Cutuca essa pessoa de uma vez por todas e fala: entende? Porque lá a concorrência é menor. O possível a gente faz. Mas Deus não é glorificado naquilo que é possível. Deus é glorificado naquilo que é impossível. É por isso, queridos, que você está passando aí no estreito, está apertado, está difícil. Mas Deus está te levando para o lugar do impossível. Deus está criando músculos espirituais em você, para que no dia que a glória de Deus chegar na tua vida, para que no dia que a promessa repousar sobre a sua vida, você saiba administrar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fala: Senhor, me perdoa a minha pequenez. Perdoa a minha pequena fé.